verdade, no latifúndio, etc. São problemas sociais que jamais foram resolvidos. Isso se arrasta desde o período colonial. Tá certo? Bom, então, vamos situar, tendo isso posto, né, a pertinência do tema da ditadura, proponho, então, que a gente situe o projeto da ditadura, e em especial a dimensão econômica do projeto da ditadura, num quadro mais amplo da formação do Brasil. Né? Quer dizer, o que foi, afinal, o projeto da ditadura, ou o projeto econômico da ditadura, no quadro da formação do Brasil. Muito bem. Se nós tomarmos um clássico da nossa formação, que é um livro também, de novo, do Caio Prado Júnior, chamado Formação do Brasil Contemporâneo, nós vamos ler o seguinte. Eu vou me permitir ler só um parágrafo. Eu sei que é muito chato a leitura, assim, mas como é um parágrafo seminal e que norteia tudo aquilo que eu quero propor para discutir, eu vou ler rapidamente. Eu peço desculpas, mas um pouquinho de uma atenção especial a esse parágrafo, mas é porque eu acho que ajuda muito a nossa reflexão aqui. Ele diz o seguinte: se vamos à essência da nossa formação, veremos que, na realidade, nos constituímos para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros, mais tarde ouro e diamantes, depois algodão e em seguida café para o comércio europeu. Nada mais do que isso. Certo? Esse é o sentido que preside. O nome desse livro é Formação do Brasil Contemporâneo, escrito nos anos 40. Né? Esse é o sentido da nossa formação. Eu vou também me permitir a ler um outro parágrafo seminal de um outro historiador, talvez até maior do que o Caio Prado, que é uma outra orientação, uma outra visão do mundo, chamado Sérgio Buarque de Holanda, talvez o maior historiador do Brasil. Esse livro difícil, chamado Visão do Paraíso. Aqui ele diz o seguinte. Só vou ler mais esse parágrafo, depois eu não vou ler mais nada. Também falando sobre o sentido mais profundo, mais essencial da formação do Brasil. Né? A gente se apoiar um pouco nas grandes cabeças que o Brasil produziu. Teremos também os nossos Eldorados, os das minas, certamente, mas ainda o do açúcar, o do tabaco, de tantos outros gêneros agrícolas que se tiram da terra fértil enquanto fértil, como o ouro se extrai até esgotar-se do cascalho sem retribuição de benefícios. A procissão dos milagres há de continuar assim através de todo o período colonial e não a interromperá a independência sequer ou a república. Certo? Aqui ele está dizendo que a história do Brasil é uma procissão de milagres. É muito interessante que um dos corações da política econômica da ditadura chama o milagre brasileiro, dos anos 60, em alusão ao milagre japonês. Né? Mas aqui cola mais. Né? O que quer dizer isso?
se vocês me permitirem tentar fazer uma reflexão um pouco mais estrutural sobre o Brasil, para a gente tentar entender os nossos problemas ósseos, dos ossos da sociedade brasileira, certo? O problema da sociedade brasileira não é um problema de pele, certo? É um problema que está nos ossos, está na Constituição, tá certo? Precisa discutir essas coisas. Na verdade, um pouco o que eles estão dizendo é que é o seguinte, que a formação de um país, de uma sociedade colonial, escravista, como a sociedade brasileira, nunca a gente pode esquecer disso. O Brasil é um país colonial escravista. Isso está marcado profundamente na nossa sociedade. Não é assim, você varre 400 anos de escravidão para debaixo do tapete. Isso não existe. Certo? Então, o que eles estão dizendo é o seguinte: a formação de um país colonial escravista se trata do seguinte: os 400 séculos, 300, 400 séculos de colonização formou um povo, né? Como diz o Darcy Ribeiro, um povo novo, né? Que enfrentou o desafio da ninguémidade, né? De repente apareceu aqui um cara que se olhou no espelho e falou: eu não sou nem português, nem africano, nem índio. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. E dessa ninguémidade surgiu o brasileiro. Sim, formou um povo, temos aqui uma nacionalidade, com características de permanência, como dizia o Gilberto Freire, etc. Tudo bem. Mas a questão é saber o seguinte: essa coletividade possui uma base econômica capaz de dar sustentação à sua reprodução e ao seu desenvolvimento? 2. Essa coletividade possui nexos de sociabilidade, né, e um conjunto de superestruturas capaz de garantir um processo realmente civilizatório aqui? Ora, quando um está dizendo, né, surgimos para produzir açúcar, tabaco, ouro, café, nada mais do que isso. E o outro está dizendo: a nossa história é uma procissão de milagres. Né? Vou só resolver essa questão do milagre com um dado muito simples. Se no momento do declínio da cana-de-açúcar não tivessem descoberto o ouro em Minas Gerais, o Brasil não existiria. Tá certo? Então é uma posição: o Brasil é um milagre. É isso. Se tivessem descoberto o café num momento anterior à Revolução Industrial, não teria acontecido nada, certo? Porque o café era uma sobremesa de luxo. O café só se tornou um produto de consumo de massa com a Revolução Industrial, certo? Porque o cara precisava trabalhar jornadas extenuantes, né? Ele ia dormir em cima da máquina, entrar igual o Charles Chaplin, certo? Bom, então, no fundo, o que eles querem dizer é o seguinte: isso aqui tem uma nacionalidade, tem um povo, tudo bem, né? Mas a base econômica que sustenta isso é muito precária, tá certo? É muito precária e não dá conta de sustentar isso, tá certo? Vou dar um exemplo aqui sem muita precisão, mas do ponto de vista mais geral, é o seguinte: tirando aquele período do governo Lula, em que a economia chinesa puxou o crescimento da economia mundial e a economia brasileira se engatou nisso, desde 1980 que a economia brasileira não cresce. Como é que pode? Como é que sustenta isso? Certo? É óbvio que o esgarçamento do tecido social tem a ver com isso, né? Depois não adianta ficar falando, bota na cadeia, tá certo? Bom, então, estão dizendo, a base é muito precária. E os nexos de sociabilidade também que se formam aqui, estrutura do Estado, a cultura, etc. Tudo isso é muito frágil também, né? O Caio Prado chega a dizer que isso aqui é uma sociedade
que vive na anomia social, né? Nexos muito precários. A conclusão é: o Brasil é um negócio. Tá claro? Esse que é o sentido. É um negócio, né? E esse povo que está aqui é um objeto desse negócio. Você não tem uma estrutura econômica capaz de dar sustentação a essa sociedade, você não tem nexos civilizatórios capazes de garantir um processo, uma experiência humana fecunda, que conta, etc. Bom, é claro que vai haver mudanças, evidentemente, né? E eu queria então começar discutindo a ditadura à luz dessas mudanças, né? É evidente que tem a emancipação, é evidente que tem a abolição da escravidão, né? Mas todos nós sabemos que a abolição não significou a integração do negro na sociedade de classes, né? Mas, na verdade, há uma grande ruptura com a crise de 29 e com a Revolução de 30. Né? Quer dizer, aí a sociedade brasileira aí o tempo histórico se acelera e a sociedade brasileira vai passar por transformações profundas. A ditadura é o ponto culminante dessas mudanças que começaram em 30. Certo? Um fenômeno dessa envergadura, como a ditadura militar, você não pode simplesmente discutir as raízes disso olhando para a crise do início dos anos 60. Né? Na verdade, a ditadura é o desdobramento, é o ponto culminante de um conjunto de transformações muito profundas pelas quais a sociedade brasileira passa e que começa em 30. Né? O que acontece nesse período? Em primeiro lugar, nesse período que vai da Primeira Guerra Mundial até o fim da Segunda Guerra Mundial, digamos entre 1914 até 45, com a crise de 29 no meio, é a grande crise da sociedade capitalista. Né? Diferente das crises anteriores, o período do entreguerras é um período em que a própria ordem estabelecida do capitalismo foi posta em xeque. Né? No livro A Era dos Extremos, o grande historiador Eric Hobsbawm chega a mencionar que alguns setores de diplomacia de grandes potências até já começavam a reconhecer o fim do capitalismo em algum momento. Né? E, de fato, as duas guerras mundiais produziram duas ondas revolucionárias de grande envergadura. Uma na Rússia, em 17, e depois na China. E não é pouca gente envolvida nisso. Né? Muito bem. Quer dizer, do nosso ponto de vista, eu queria simplesmente ressaltar que esse período de grande crise da economia e da sociedade, do Estado, essa grande crise do capitalismo nesse período do entreguerras, produziu a desestruturação da velha divisão internacional do trabalho. A partir desse momento não é mais possível viver de açúcar, tabaco, café, etc. Ou a economia muda, ou ela regride para a produção de subsistência. Né? E a sociedade brasileira deu uma resposta muito ousada para a crise. Né? Quer dizer, deu uma resposta para frente na crise. Né? Em primeiro lugar, vai se constituindo as bases de um Estado nacional mais centralizado, né, que passa a articular melhor o país, a partir da Revolução de 30, a Era Vargas, né, que vocês estudam, e o processo de industrialização. Eu não sei se vocês sabem, o Brasil foi um dos primeiros países a sair da crise de 29. Né? Quando os Estados Unidos ainda estavam afundados na crise, o Brasil já estava dando os primeiros passos na direção da industrialização. Né?
justamente porque, parênteses aqui, se deu uma resposta heterodoxa para a crise e não ortodoxa, tá certo? Não foi com independência do Banco Central, corte de gastos, tá certo? Aumento de juros, não, tá certo? Foi com a heterodoxia, controle do Estado. Bom, paradigma clássico que explica o processo de industrialização, muito questionado na historiografia, qualifica a industrialização brasileira como um processo de substituição de importações, né? A partir da crise de 29, a economia brasileira começa a... Já havia uma indústria antes, muito ligada ao café, mas agora começa um processo mesmo de industrialização, em que a economia brasileira passa a produzir aqueles produtos que antigamente importava, né? E para produzir isso passa a ter que importar outras coisas. Então vai deixando de importar bens de consumo para produzir esses bens de consumo aqui, mas passa a importar bens de capital, né, para garantir a produção interna. Muito bem. O mundo do pós-guerra, né, é um mundo completamente diferente, né? Quer dizer, quando se encerra a Segunda Guerra Mundial, né, o modo de organização do capitalismo internacional muda, na verdade se encaminha a crise do entre guerras, né? E eu queria destacar, não vou fazer uma discussão exaustiva sobre isso, claro, mas eu queria destacar alguns pontos que são fundamentais aqui para a gente entender o novo modo como a economia brasileira vai se inserir no mundo a partir de então, né? Primeiro, a transição de um mundo eurocêntrico, centrado na hegemonia da Inglaterra, para um mundo centrado na hegemonia dos Estados Unidos, né? Um mundo que vinha da hegemonia da Libra para um mundo que vai para a hegemonia do dólar. Um mundo que se constrói sob o peso da Guerra Fria, evidentemente, em que o capitalismo passa por uma série de reformas, por uma série de um conjunto de mecanismos de controle do Estado sobre a economia, né, que permite estabilização econômica e um grande crescimento. E em alguns lugares, distribuição de renda, como na Europa, por exemplo. Esse quadro, né, da reconstrução do capitalismo no pós-guerra, né, que tem no centro a hegemonia dos Estados Unidos, mas tem uma arquitetura que combina estabilidade e crescimento, permitiu um crescimento enorme da economia mundial. Basta ver como é que mudaram os padrões de vida, né? Basta qualquer um de vocês mais jovens aqui comparar o modo de vida que vocês têm com o modo de vida dos seus avós, dos seus bisavós. Tudo isso é o crescimento econômico do pós-guerra, tá certo? E no bojo disso o processo de industrialização da periferia, né? Então a industrialização no Brasil, o avanço da industrialização do Brasil está inscrito nesse quadro, né? O que importa destacar aqui é que o padrão de estruturação da hegemonia dos Estados Unidos, principalmente a partir dos anos 50, já antes, mas essa coisa só se radicaliza nos anos 50 e nos anos 60 isso é profundo. A hegemonia dos Estados Unidos se constitui pela transnacionalização do seu sistema industrial, tá certo? O sistema industrial americano vai saindo das fronteiras dos Estados Unidos e passa a se localizar em tudo quanto é lugar do mundo, tá certo? Até meados dos anos 50, o capital americano ele flui no sentido das economias desenvolvidas, porque se trata da reconstrução da Europa e do Japão, né? Reconstrução que os Estados Unidos hesitaram muito em fazer, né? Vocês sabem que o cálculo